convidado de hoje tirou um curso de Engenharia Química e fez investigação na área, mas cedo entrou para a política. Foi chefe de gabinete de vários responsáveis após o 25 de Abril e deputado do PS entre 1987 e 1995. João Proença está na UGT desde a fundação e é hoje o convidado deste Grandes Negócios. Muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado este convite. O que é que surgiu primeiro na sua vida? Foi a engenharia ou foi a política? Não, eu diria que a política surge verdadeiramente com o 25 de Abril, portanto, é evidente que como estudante havia algum envolvimento político, mas o grande envolvimento explode um pouco com o 25 de Abril, quer no quadro do Laboratório de Física e Engenharia Nucleares, onde trabalhava, e em 75 fui eleito pelos trabalhadores para a Comissão Diretiva do Laboratório, na reestruturação da Junta de Energia Nuclear, e só depois de 76, por acaso, fui convidado por uma pessoa que não conhecia para ser seu chefe de gabinete. Por uma pessoa que não conhecia? Como é que surgiu esse convite? Não, pessoa... Informações pessoais, aliás, ele tinha sido dirigente deste organismo antes de eu lá para entrar e, portanto, por informações pessoais, recolheu de mim, convidou-me, o secretário de Estado da Energia, o G. Marcos Videira, convidou-me e depois, durante 2 anos, fui chefe de gabinete. Foi um pouco entrada também na política, diria, embora filiado no Partido Socialista desde mais de 74. Quando diz que despertou para a política com o 25 de Abril, já havia algum tipo de influência na sua família para despertar para algum tipo de questões? Não propriamente. De luta contra o regime antes do 25 de Abril? É evidente que antes do 25 de Abril as movimentações académicas, algum envolvimento, mas não muito forte, até porque, de facto, eu vim de Coimbra, entrei para a universidade depois da crise académica e depois da nova crise, vim para Lisboa em 67, portanto eu fiz os preparatórios da engenharia em Coimbra. A minha família é uma família de agricultores e, portanto, sem qualquer envolvimento na política. Portanto, nunca foi muito ativo nessa militância antes do 25 de Abril? Sim, não se pode dizer que tenha sido daqueles militantes, quer estudantis, quer políticos de grande envolvimento. E onde é que acaba o João Proença sindicalista e começa o João Proença socialista? Eu diria que é normal que qualquer dirigente sindical tenha filiação partidária. A situação mais normal ou excepcional é os dirigentes sindicais, ou delegados, ou ativistas sindicais sem filiação partidária, embora também já haja muitos. Agora, para mim, as convicções são as mesmas, as posições são as mesmas. Agora, a total independência do movimento sindical face aos partidos políticos, isso sempre foi uma luta desde a primeira hora. Aliás, por alguma coisa, digamos, a luta pela liberdade sindical esteve um pouco na luta pela democracia em Portugal e a luta contra a unicidade marcou a instauração da democracia com o início, em 75, 76 O facto de fazer em Portugal. parte da Comissão Política do PS não condiciona as suas decisões enquanto secretário-geral do GT? Aliás, nem estou lá eleito em nenhuma lista desde 95, estou lá como coordenador da tendência sindical socialista, que tenho por inerência pelo facto de ser o socialista que é secretário-geral da UGT. Portanto, eu estou como membro inerente à Comissão Política e à Comissão Nacional neste momento. Mas nem sente qualquer tipo de pressão ou de influência quando decide ou não, por exemplo, aderir a uma greve ou a uma contestação? Não sou eu que decido, são os órgãos da UGT. Os órgãos da UGT são plurais e nunca as decisões são tomadas, digamos, socialistas contra sociais-democratas ou outros. Aliás, a UGT tem uma situação muito particular. É o facto, por um lado, tem uma forte componente socialista, mas também tem uma forte componente social-democrática. E o que é que isso significa? Que, salvo num período muito curto da nossa história, que houve um governo do Bloco Central, nós temos sempre sindicalistas que estão mais próximos do governo, sindicalistas que estão mais, digamos, estão na oposição, ligados a partidos da oposição ao governo, mas isto nunca condicionou as posições da Central. Faz greves com todos os governos, faz acordos com todos os governos. É isso que marca a independência da UGT, não é a posição das pessoas A ou B e, portanto, as pessoas, enquanto dirigentes sindicais, são capazes de afirmar a sua unidade na condução das políticas na Central e nos seus sindicatos. João Proença, inevitavelmente, tem que lhe perguntar porque é que a UGT não vai aderir à greve de amanhã? Não, digamos, primeiro, foi uma greve marcada um pouco contra a UGT e tentando provocar a divisão na UGT, contra o acordo, contra a UGT e claramente afirmando que procurava provocar a divisão, mas não aderimos. Mas sente que é uma greve da CGTP contra a UGT? É isso que sente? No princípio foi, mas agora depois atenuaram esse efeito. Agora é uma greve legítima, é uma greve em que eu respeito muito os trabalhadores que fazem greve, mas também os trabalhadores que não fazem greve. Digamos, já agora, aproveitar para dizer
que, em termos de adesão de sindicatos não filiados na CGTP, será menor a adesão de sempre a qualquer greve da CGTP, e alguns títulos especulativos que havia sindicatos da UGT que aderiram à greve da CGTP, quer dizer que nenhum aderiu à greve da CGTP por inteiro. Digamos, há um sindicato rodoviário que aderiu a quase todas as greves da CGTP, mas não a todas. O SET não envolve, por exemplo, sindicatos de transportes de mercadorias, mas há um ou outro sindicato que aderiu a alguma greve numa empresa, mas não há nenhum sindicato, portanto, diretamente da UGT. E que sindicato é esse, podemos saber? O CITRA. Mas já tinha estado, por exemplo, na greve de novembro de 2002 da CGTP. E quando comparamos até a adesão de sindicatos da UGT à greve de novembro de 2002 e a esta greve, é muito inferior. Porquê é que diz que esta é uma pseudo-greve? Bem, porque é uma greve de parte do movimento sindical e que apostou um bocado na divisão do próprio movimento sindical. Uma greve geral é quando todo o movimento sindical está envolvido. E houve, de facto, 3 greves gerais em Portugal e 2 recentes, portanto, nos 2 últimos anos, em novembro de 2010, novembro de 2011, e eu diria que novembro de 2011 teve muito sucesso, porque os grandes objetivos que essa greve pretendia alcançar, lutar contra a desregulação laboral, lutar contra os despedimentos abusivos, pondo em causa até, digamos, o despedimento com justa causa, portanto, que isso se conseguiu ultrapassar, embora, de facto, há motivos de descontentamento. Todos os trabalhadores hoje se sentem, por um lado, inseguros no emprego, por outro lado, de facto, sentem-se fortemente penalizados pelos sacrifícios exigidos à população, sobretudo os trabalhadores no ativo e os pensionistas, mas, por um lado, também, no caso dos sindicatos da UGT, sentimos que este não é um momento oportuno para fazer greve e não há nenhum motivo ultra concreto para fazer esta greve. Agora respeitamos aqueles que pensam de modo diferente. Se justificar, a UGT está disponível para fazer mais uma greve conjunta com a CGTP? Certamente, quer em termos gerais, quer em termos setoriais, e com certeza que até durante este ano 2012 haverá greves setoriais conjuntas. Agora, as duas centrais sindicais não estão de costas voltadas como se tem dito? O diálogo continua, não há, é evidente que há visões diferentes da sociedade, das próprias posicionamento do movimento sindical no atual quadro, digamos, económico e social que vivemos. Mas as duas centrais, o diálogo continua, aliás, estamos as duas filiadas na Confederação Europeia de Sindicatos. É por isso que eu digo que, de facto, até posso dizer mais, haverá com certeza muitos trabalhadores da UGT que farão greve, mas muitos trabalhadores da CGTP que não farão greve. Portanto, é natural também, aqui não há propriamente umas ordens dos aparelhos sindicais aos trabalhadores. Agora, os motivos para descontentamento são legítimos. Nós hoje estamos mais preocupados. Vai haver uma adesão menor ou menos significativa nesta greve? Eu não disse isso, nem comento a adesão à greve. Disse que, neste momento, muito menos sindicatos que em novembro, por exemplo, de 2012, independentes, portanto não afiliados na CGTP, declararam o seu apoio à greve e a sua adesão à greve. Mas acha que vai haver uma menor adesão do que em comparação com a greve de novembro? Não comento isso, não comento. Não comento minimamente a greve, espero que a greve seja bem sucedida, não é isto que está em causa. Agora, nós não estamos com esta greve e não queremos propriamente, aliás, não prestamos declarações públicas, é a única que estou a prestar neste momento sobre esta questão. Já tive a oportunidade de hoje reclamar a um jornal que dizia 20 sindicatos da UGT aderem à greve e depois lia-se o primeiro parágrafo da notícia e 20 sindicatos da UGT independentes aderiram à greve. Ora, os sindicatos da UGT, os filiados na UGT, são mais de 80, diretamente filiados, os sindicatos independentes são 100 e tal, dizer que 20 aderiram à greve é uma expressão muito baixa. Então, não pegando nas suas palavras, mas sim algumas notícias que saíram hoje no jornal e que vários especialistas na matéria e em direito do trabalho também dizem que esta adesão não vai ser tão significativa. Se isto se comprovar... Isso comentámos no fim. Digamos, eu não pretendia entrar na discussão, digamos, se a adesão vai ser alta ou baixa. Diria que os trabalhadores têm o direito para protestar. A greve foi declarada no quadro legal e o direito à greve é uma conquista do 25 de Abril, na qual todos defendemos. E, portanto, vamos ver pelo direito à greve, vamos avaliar isso. Acha que há uma maior, ou que tem havido uma maior aceitação por parte dos portugueses em relação às medidas de austeridade, ou sente que ainda há muita contestação e incompreensão? É evidente que a contestação e a incompreensão é muita, e de muita discordância relativamente às medidas, acharem que são medidas muitas vezes
Por um lado, muito focalizadas, como disse, nos trabalhadores e pensionistas. Os sacrifícios não são justamente repartidos. Por outro lado, estes sacrifícios, justamente por não ser justamente repartidos, têm contribuído para agravar a pobreza e para agravar as desigualdades. Por outro lado, também temos presente que, de facto, hoje há um desemprego galopante. Hoje há medidas, o Governo preocupa-se sobretudo nas medidas de austeridade, ainda não deu grandes sinais de estar preocupado com o crescimento e o emprego, e para nós essa é uma questão central. Crescimento, emprego, negociação coletiva, digamos, são questões centrais que têm que estar presentes hoje. Acha que o Governo tem sabido explicar aos portugueses porque é que as medidas de austeridade são necessárias e em que é que consistem? As pessoas que... Mal, claramente, digamos, o Governo embrulha-se muito em dados e até parecem visíveis diferenças de opinião, o Ministro das Finanças, por exemplo, o Ministro da Economia. Veja-se agora até a questão da privatização da EDP e os preços da energia. Claramente se privatiza uma empresa na área das finanças sem ter em conta os impactos económicos, o que é profundamente negativo. E, portanto, muitas vezes realmente as medidas não são suficientemente explicadas. Será que era necessário este ano exigir tantos sacrifícios aos trabalhadores da administração pública e do setor empresarial do Estado? Será que era necessário, ano passado, digamos, cortar meio salário a todos os trabalhadores, digamos, deste país? Portanto, há medidas que, de facto, as pessoas se sentem como injustas, mas, por outro lado, também sentem muita insensibilidade em termos das políticas de emprego. Nós não vemos nada neste Governo em termos de políticas de emprego para combater o desemprego. Aliás, estamos das áreas mais negativas deste Governo, têm sido as políticas de emprego e formação profissional. Falando então nessas políticas de emprego, se acha que há tanta coisa errada ou que ainda tem de ser corrigida, porque é que decidiu assinar o acordo de concertação social? Para justamente minimizar os custos e, por outro lado, porque achar que, de facto, repara, o acordo não é um acordo, é um acordo que tem medidas, crescimento, emprego, aposta na negociação coletiva, um acordo que tem que respeitar objetivos centrais do memorando da Troika, mas que minimiza os impactos sociais do memorando da Troika. E acho que os portugueses têm que ser mobilizados todos para contribuir para a solução no combate à crise, porque estamos numa crise profunda, de modo a afetar menos o emprego e de modo a ter menos prejuízos para os trabalhadores. Agora, achamos que, de facto, o Governo ainda não está a dar resposta ao que está no compromisso tripartido sobre o crescimento, competitividade e emprego. Repare, as medidas continuam muito centradas na competitividade. Em termos de crescimento e emprego temos visto muito pouco e, sobretudo, há um grande conflito neste momento porque o Governo se comprometeu a tomar medidas na área, da promoção da negociação coletiva e ainda não tomou nenhuma. Quando assinou este acordo, de alguma forma sentiu, como o acusaram, que estava a trair os seus princípios? Não, de modo algum. Eu diria que nunca houve nenhum acordo assinado pela UGT, e a UGT sempre celebrou acordos. Repara, eu iniciei a concertação até antes da concertação ser constituída em Portugal em 84, porque estive num grupo tripartido, 3 pessoas, Governo, Trabalhadores e Empregadores, que elaborou a Lei Orgânica do Conselho Permanente de Concertação Social de 84. No fundo, portanto, ser uma parte ativa, e foi por isso que assinou. Sempre nos empenhamos nos acordos, fizemos acordos com todos os governos, como disse, e sempre, perante os acordos, tivemos a mesma posição. Digamos, aplausos do lado do Governo, digamos, algum desconforto do lado da oposição. Digamos, seja o Partido Socialista, ou seja o PSD, o PSD-CDS, digamos, é evidente do PC e do Bloco de Esquerda, tivemos sempre total oposição. Vai respeitar este acordo de concertação social? Esperamos que sim, porque claramente, não só o GT, mas as confederações patronais... Ou acha que sim? Não, obrigatoriamente que sim, porque, digamos, só há acordo se o Governo respeitar. Porque se o Governo não respeitar, é muito clara a posição, quer da UGT, quer das 4 confederações patronais. Há que denunciarmos o acordo. O acordo é para respeitar. É um compromisso tripartido que é para respeitar. E não pode ser enfocado à Troika para dizer que não se respeita em certas áreas. Porque, de facto, em termos de Bruxelas, em termos da Troika, em termos, digamos, de autoridades internacionais, houve, digamos, saudou-se o acordo como uma contribuição positiva e que, em certa medida, marca uma posição portuguesa, que não é só portuguesa,
Na Irlanda há acordos idênticos e apesar de haver manifestações, apesar de haver greves, na Irlanda tem uma forte tradição de diálogo social tripartido, digamos, e na Grécia, infelizmente, não há diálogo social e até agora apareceu uma posição conjunta de trabalhadores e empregadores a reclamar o diálogo social e a dizer até que situações como, por exemplo, a redução de salários não é uma solução para a crise. Repare, é uma solução, é uma declaração conjunta de trabalhadores e empregadores ao Governo, que querem o diálogo e que acham que não é por via das reduções salariais que se resolvem os problemas do país. Mas teme que o Governo recua em algum ponto do acordo de concertação social? A ver, vamos nos próximos tempos. Como digo, neste momento... Mas já receou durante o processo, já receou isso em algum momento? Bem, de facto, houve umas cenas caricatas na parte final, em que houve um parágrafo que desapareceu, digamos, relativamente à dinamização da negociação coletiva, depois... Na terça-feira não estava lá, na quarta, evidente, quando assinámos o acordo, já lá estava, porque nós dizemos que não assinaríamos o acordo sem aquele compromisso que tinha existido, nomeadamente nas portarias de extensão, na utilização de instrumentos administrativos para valorizar e para reforçar a negociação coletiva, e essa questão continua de cima da mesa. Portanto, para nós, o acordo é fundamental, seja um acordo de crescimento e emprego. Também é um acordo de competitividade. Agora, para nós, a competitividade passa sobretudo, por exemplo, a apostar em fatores conjunturais e estruturais que não só o mercado de trabalho. Até, digamos, o problema do combate à economia clandestina, a melhoria das qualificações dos portugueses, questões que têm a ver com a melhoria do funcionamento da administração pública, questões... Mas concorda com todas as medidas que estão neste acordo ou com a maioria delas? Não, o acordo é sempre um compromisso. É evidente que se eu quisesse, o que eu queria era diferente disto. É um mal menor ter assim, este não, há acordo sempre cedências. Agora, um acordo tripartido, nunca, como um acordo de negociação coletiva, nunca é um acordo de soma zero. Ou seja, o que eu ganho é o que a outra parte perde. Ou vice-versa. Não. Cada um valorizou diferentes partes do acordo, cada um acha que ganhou com a assinatura do acordo. Nós achamos que ganhamos com a assinatura do acordo coisas muito importantes. É evidente que há cedências e há compromissos. Todos os acordos têm esse ponto. Olhando para algumas medidas deste acordo de concertação social, as empresas vão poder criar critérios para despedir, como sabe melhor do que eu? Não. Digamos, não vão criar critérios para despedir. No caso, há, digamos, na lei portuguesa, o despedimento coletivo e o despedimento individual. No coletivo, já há muito tempo que a lei consagra que quando há o aviso do empregador do despedimento coletivo, define os critérios na base do qual vão ser escolhidos os trabalhadores. No despedimento individual, há o despedimento por culpa do trabalhador, o despedimento culposo, portanto não foi alterado. Quando se fala de despedimento por quebra de produtividade, por exemplo. No despedimento individual, não. Esse mantém-se praticamente. O que estava simplesmente era referente à inadaptação resultante da introdução de novos processos e tecnologias e agora ficou também, em geral, digamos, mesmo sem serem introduzidos novos processos e tecnologias. A questão que está a colocar é a extinção do posto de trabalho. Quando é extinto o posto de trabalho, neste momento a lei define de uma maneira muito rígida quem é que é despedido primeiro. Primeiro é o que entrou mais recentemente, o mais jovem, etc. Há um certo critérios da lei. E agora foi introduzido na extinção pelo posto de trabalho os mesmos critérios do despedimento coletivo. O empregador poderá definir critérios objetivos para a escolha de trabalhadores quando há extensão do posto de trabalho, analogamente ao despedimento coletivo. Agora, são critérios que não podem ter fatores de discriminação em função da idade, do sexo ou de qualquer outro tipo. E, portanto, isso poderá ser avaliado pelo Tribunal. Não, isso acontecerá sempre, é por isso que existem os tribunais. Repare, por exemplo, a inadaptação tem sido o despedimento que tem sido mais focado em Portugal, que vai acontecer cobras e lagartos por causa da inadaptação. Bem, que nós saibamos, não sei se os dados estão certos, a inadaptação foi criada em Portugal nos anos 90, e houve até agora despedidos por inadaptação 2 pessoas, não sei se são 2, se são 10, em todos estes anos, em 20 e tal anos de vigor da lei. E, portanto, vamos lá ver também se temos algum cuidado em algum tipo de afirmações. Mas nesses últimos 10 anos não estávamos a atravessar uma crise como estamos agora? Não, e é evidente que por isto estamos a ter encerramento de empresas e despedimentos coletivos. Os despedimentos individuais não aumentaram e, digamos, não aumentaram assim tanto. A razão principal do despedimento individual, sabe qual é? E 40% dos despedimentos das pessoas que caem em desemprego caem por fim de contrato a prazo.
ficarem por fim de contrato a prazo. Os procedimentos coletivos acabam por não ter muita expressão porque as empresas acabam por preferir processos de acordo com o trabalhador. Os procedimentos individuais também nunca tiveram, por justa causa, nunca tiveram muita atenção, muito impacto, até porque os tribunais de trabalho, apesar de, digamos, nós estarmos preocupados com alguns fatores de paralisia dos tribunais de trabalho, os tribunais de trabalho têm, na maioria parte dos casos, dado a razão ao trabalhador. Mas admite que este acordo de concertação social facilita os despedimentos? Não, vamos lá ver o que está em causa. Na área dos despedimentos, digamos, havia uma bomba no memorando da Troika. E a bomba dizia que ia ser criado um novo motivo de despedimento, é qualquer trabalhador poderia acordar os objetivos com o empregador e, se não cumprisse os objetivos, podia ser despedido. Bem, suponhamos, ignoremos agora os trabalhadores que estão no ativo. Consideremos os novos trabalhadores que vão entrar no mercado de trabalho. É evidente que o empregador poderia, digamos, só os admitia se eles aceitassem objetivos. Se os objetivos forem irrealistas, o empregador despedia-os a qualquer momento. Isso não ficou nesta lei. Isso foi retirado, apesar de estar no memorando da Troika. O que lá está relativamente aos objetivos é aquilo que já estava. Ou seja, já estava na lei que nos despedimentos pessoas que desempenham as funções em comissão de serviço ou pessoas que, portanto, cargos de chefia ou cargos de alta complexidade técnica poderão ter objetivos, acordar objetivos com o empregador e se não os cumprirem, poderão ser despedidos. E, portanto, essa mantém-se, simplesmente, como isso é considerado uma inadaptação, portanto, a alteração foi que não é só quando há a introdução de novos processos ou tecnologias, é mais geral. Então que este acordo vem introduzir alguma flexibilidade, pode até criar postos de trabalho? Não, acho que na área da legislação laboral não se vão criar postos de trabalho, nem é um acordo que vai combater a precariedade. Se quer que lhe digo, eu acho que de facto se pretendem tornar os procedimentos mais baratos, diminuindo as compensações, digamos, então, alterando um bocado a lei. Sim, mas isso é na área das compensações. E repare, nem foi este acordo que introduziu a redução das compensações. A redução das compensações já tinha sido introduzida em março para os novos contratos. Este acordo na área do memorando da Troika, digamos, introduziu. Nós conseguimos na altura, ainda não conseguimos criá-lo, mais uma vez esperemos que agora, digamos, para os atuais trabalhadores, que entra em vigor na mesma altura, em novembro de 2012, a questão do fundo de compensações que garanta 50% das compensações por despedimento para aqueles trabalhadores em que a empresa não paga. E para todos os outros, para os novos contratos, haverá uma parte que é paga pelo fundo. Mas para todos garantir 50% se a empresa não pagar. Mas, por outro lado, há, de facto, a redução das compensações. A CGTP acha que muitas das alterações ao Código do Trabalho são inconstitucionais e já afirmou mesmo que vai pedir ao Presidente da República que envie o diploma para o Tribunal Constitucional. Espero que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre a matéria. Como sabe, uma das condições que nós sempre pusemos é que não poderia haver alterações da Constituição, nem poderia haver normas inconstitucionais. Se houver alguma norma inconstitucional, espero que o Tribunal Constitucional a declare inconstitucional. E, nessa altura, será revisto o Acordo de Concertação Social? Não é revisto o acordo, é revista a lei da alteração do Código de Trabalho. João Proença, já voltamos então para a segunda parte deste Grandes Negócios. Interrompemos então para um curto intervalo, voltamos já a seguir, volto também. Até já.